A partir de agora, a gente já está gravando a aula, então vocês já podem ficar à vontade para colocar o nome completo e o cartão ponto no chat, para que a gente depois encaminha a CGP essa capacitação dos nossos protocolos aí do serviço de emergência. Já podem começar a colocar, pessoal, fique à vontade. Só me digam se vocês estão conseguindo visualizar até a primeira tela. Sim. Eu vou ficar nesse modo que eu não consigo. Está aparecendo aí, pessoal? Está aparecendo. Deixa eu aumentar meu volume aqui um pouquinho. Bom, então, respeitando o horário, né? Nós vamos conversar hoje sobre tuberculose pulmonar. Estão me ouvindo bem? Conseguem ver a tela e tudo tranquilo? Sim, tudo ok. Tá, beleza. Bom, pessoal, por que esse tema aí da tuberculose pulmonar que eu resolvi fazer uma apresentação para vocês? A gente está vivendo aqui o cenário da pandemia por Covid, onde todos nós temos uma extrema preocupação nos nossos atendimentos desses pacientes, dos pacientes sintomáticos respiratórios que chegam à nossa emergência, muitas vezes a dificuldade que a gente teve ao longo da pandemia, março, abril, em separar esses pacientes sintomáticos, em estabelecer um fluxo diante da suspeita do Covid. E o que a pandemia mostrou ao longo desse tempo é que nós acertamos, na grande maioria das vezes, nesses pacientes sintomáticos, e que nós devemos nos proteger, e nos proteger muito. E nesse sentido, é que eu achei muito importante a gente conversar um pouco sobre tuberculose, já que nós somos uma área endêmica para tuberculose, nosso país, região sul, a Grande Porto Alegre, e sintomáticos respiratórios devem ser o nosso foco de avaliação diante da suspeita clínica de tuberculose. Então, esse é o objetivo da nossa aula, é conversar sobre o bacilo da tuberculose, que chega à nossa porta com uma frequência bastante importante na emergência, que é motivo de atendimento na nossa rede pública e que deve ser, sim, uma obsessão nossa do ponto de vista diagnóstico, suspeição, diagnóstico, isolamento precoce e tratamento desses pacientes. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, é conversar sobre tuberculose. A tuberculose pulmonar, que é o foco da nossa aula hoje, é essa infecção causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que foi descrito por Robert Koch, né, chamado bacilo de Koch, ou BK, como popularmente também é chamado,
E que é esse bacilo que tem a característica de ser álcool ácido resistente. E daí vem, então, a nomenclatura que nós usamos em português, BAAR, né? Bacilo álcool ácido resistente, ou BAR, como popularmente a gente chama. Nós também temos descrição de tuberculose causada por outras micobactérias, né? Como Mycobacterium bovis, por exemplo. É um quadro absolutamente raro hoje em dia, e que era mais frequente em tuberculose de via aérea superior e inferior, antes do advento da pasteurização do leite. Era transmitido principalmente, não por via aerógena, mas sim por via digestiva, e esses pacientes infectavam a via aérea superior e linfonodos, e acabavam também infectando secundariamente o pulmão por via aspirativa. Hoje isso é um evento mais raro, né? Muito raro. As micobactérias não tuberculoses, que também estão presentes no nosso meio, têm um espectro clínico e características um pouco diferentes da tuberculose, com quadros mais indolentes, mais arrastados, mais comumente em pacientes que têm alguma doença de vias aéreas prévias, como DPOC, bronquiectasias, também fazem parte do nosso diagnóstico diferencial, mas não vão ser o foco hoje da nossa apresentação. Tá? Em relação à transmissão da tuberculose, aqui já vem os primeiros pontos que eu queria comentar com vocês e que fazem parte da nossa ação diária no atendimento, na emergência e a nível de consultório, de rede de saúde pública, né? A transmissão da tuberculose, ela é predominantemente através da geração de aerossóis e pela tosse. Mas já se sabe hoje em dia, fazendo análise de máscaras de pacientes com tuberculose, pacientes bacilíferos, com tosse não tão frequente assim, que esses pacientes também podem transmitir tuberculose mesmo durante a fala ou durante o canto, mesmo não tendo tanta tosse assim. E esse é um primeiro ponto que a gente precisa pontuar, é que essa tosse não precisa ser tão exuberante e também não precisa ser tão persistente assim para a gente suspeitar de tuberculose. Tá? Então, sintomas respiratórios, mesmo que leves ou frustros, a gente tem que manter o nosso sinal de alerta para suspeição de tuberculose. Classicamente é a tosse persistente. A maioria dos pacientes com tuberculose tem sintomas respiratórios, os bacilíferos, a tuberculose clássica, 30 dias de sintoma em média, né? E a gente chama de bacilífero aquele paciente que tem a identificação na secreção respiratória do bacilo, seja no escarro, seja em outras amostras respiratórias, como lavado broncoalveolar, ou também na detecção nos testes rápidos moleculares, que também a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Ou então uma cultura positiva para a tuberculose. Esse é classicamente chamado de bacilífero. O risco de transmissão, ele é um risco maior das pessoas com convívio próximo, especialmente os contactantes da família, mas também temos aqui lembrar os profissionais da saúde que estão na linha de atendimento, na triagem, no atendimento, nos consultórios, onde a gente tem o cenário da transmissão chamada nosocomial da tuberculose. Não só dentro da emergência, como também nas enfermarias e nas unidades de terapia intensiva. Tá? E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da tuberculose subclínica, que é uma entidade nosológica que a gente deve prestar atenção e que tem um potencial de transmissão a longo prazo muito significativo de pacientes que não têm a síndrome clínica clássica para a tuberculose. Deixa eu só ver se tem algum colega aqui que está pedindo para entrar, para a gente poder abrir aqui um pouquinho mais. Duas semanas depois que o paciente inicia o tratamento, o risco de transmissão diminui significativamente. Esse é um dado importante quando a gente fala de emergência e quando a gente fala de isolamento respiratório dentro
da emergência, sabemos que os púlpitos de isolamento respiratório é um pool pequeno. Então, se o paciente vem tratando adequadamente já nas 2 últimas semanas e chega para avaliação médica por algum outro cenário clínico, febre, hemoptise, piora clínica, enfim, e a gente tem a avaliação nossa, do serviço social, da equipe de farmácia, isso pode ser mapeado a nível da rede pública, e a nossa rede está muito bem estruturada para poder acompanhar esses pacientes, nos dar segurança de que o paciente realmente pegou o medicamento que a família viu o paciente tomando, ou a estratégia de saúde de família acompanha esse paciente, ele efetivamente está fazendo uso correto, nós podemos, então, ir do isolamento respiratório. Diante de que algumas dessas etapas não estão a contento, nós devemos manter esse paciente num local onde haja onde haja de ar adequado, troca de ar adequada, para que a gente possa, então, estar com o paciente no local adequado e nós podemos estar protegidos do ponto de vista da contaminação dos profissionais da saúde. Esse artigo aqui, eu coloquei ele há pouco agora na apresentação, porque é um artigo que foi publicado há pouco tempo, tá? E ele traz exatamente essa questão do paradigma da tuberculose, né? O conceito clássico é esse organograma superior. Não temos um paciente infectado, que se infecta, evolui para uma forma latente, quiescente da tuberculose, e que por algum motivo ao longo da sua vida, ele adoece, ele faz a forma invasiva da doença, ele faz a forma doença da tuberculose, que a gente chama de tuberculose ativa, onde nós vamos diagnosticá-lo, e onde nós vamos tratá-lo, e onde ele pode evoluir para óbito por tuberculose. Quais são os novos conceitos que têm sido trabalhados nos últimos anos em relação aos pacientes com tuberculose? Esse paciente que tem contato com o bacilo de tuberculose e não precisa ter um contato com uma carga de bacilos tão significativa assim, uma carga de bacilos baixa, pode fazer com que esse paciente evolua de uma forma incipiente para uma forma subclínica. E isso tem sido visto, especialmente em estudos populacionais, a nível de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, na Ásia, na África, na América, onde pacientes foram avaliados não só do ponto de vista clínico, de sintomas objetivos, mas do ponto de vista radiológico, na busca de casos de tuberculose subclínica. Tá? Então, o que é essa tuberculose subclínica? É uma entidade, doença de tuberculose, onde o paciente pode ter apenas o exame radiológico sugerindo atividade, sem que mesmo ele tenha sintomas significativos. Ou ele tem sintomas frustros, ele tem uma tosse recorrente apenas, ou ele tem uma piora do estado geral, como em pacientes idosos, não tem emagrecimento significativo, não tem febre, não tem sudorese noturna, mas ele tem tuberculose. Se estima que no mundo possa haver 7 a 10 milhões de pessoas com tuberculose subclínica, sem ter a tuberculose com sintomas reconhecidos, sintomas reconhecíveis, que são os clássicos que eu comentei, que é um outro pool de 7 a 10 milhões. Se estima que para cada paciente diagnosticado com tuberculose dita clássica, nós podemos ter um número exatamente igual de pacientes com tuberculose subclínica. Então, aqui eu deixo uma primeira mensagem para vocês, que é a nossa atuação como os médicos clínicos, médicos que atendem unidades básicas, que atendem nos ambulatórios, seja do hospital, seja fora, que atendem nos seus consultórios, que nós temos que estar vigilantes nos pacientes com sintomas mais leves, com sintomas protraídos, com sintomas mais crônicos, diante de tuberculose subclínica. Dentro dos objetivos da Organização Mundial da Saúde, que é de diminuir as taxas de mortalidade por tuberculose de uma maneira significativa até 2035,
a tuberculose subclínica tem entrado de uma maneira muito forte nesse sentido, tá? Especialmente com a ação da Organização Pan-Americana, aqui da nossa Organização de Saúde, com organizações asiáticas e também da África, no sentido de colocar que a população precisa ter acesso cada vez mais a métodos biológicos e a métodos de diagnóstico mais precoce, que sejam métodos sensíveis e que sejam factíveis de serem disseminados nos atendimentos aos pacientes. Então, vocês veem que nós podemos ter formas intercambiáveis da tuberculose, formas que podem evoluir para a cura espontânea, e a tuberculose pode evoluir para a cura espontânea. Muitas vezes a gente vai ter um diagnóstico de tuberculose prévia apenas com um método de imagem, com um nódulo calcificado, com pequenos nódulos, com estrias fibrosas. Mas esse paciente precisa ficar sob vigilância periódica dos seus sintomas e até mesmo de controle radiológico, para a gente avaliar se ele não vai evoluir para uma forma subclínica ou para a forma clássica de tuberculose. Então, diagnosticar tuberculose em forma subclínica significa, com certeza, a gente salvar mais pacientes de morte por tuberculose. Então, essa é uma grande mensagem que eu queria deixar para vocês. Só a nossa população como um todo, como os profissionais da saúde. Estamos muito expostos, né? Esse comportamento, ao longo da vida, ele é muito variável e depende de muitos fatores, alguns conhecidos, outros não conhecidos, mas existem alguns grupos de populações que fazem formas de tuberculose mais agressiva, como, por exemplo, os pacientes recém-vacinados por BCG, ainda sem a sua imunidade constituída, formas mais graves, ou pacientes retidos, pacientes mais idosos, podem fazer também formas mais agressivas, extremos de idades imunocomprometidos, né? Estima que cada paciente infectado pelo bacilo da tuberculose com doença e com cultura, ele possa contaminar ao longo do pré-diagnóstico até 4 pessoas, e que desses 4 pessoas que se contaminam, provavelmente 2 podem fazer formas subclínicas, tá? Se estimando que você pode chegar até mesmo perto quando a gente teve contato, então, com o bacilose nos cenários mais variados. Os pacientes podem se infectar, moradores de rua, pacientes com HIV, pacientes que estão apenados, população indígena. Então, são pacientes, são populações de risco para a tuberculose de uma maneira bem significativa. Dados do Ministério da Saúde colocam o nosso país como, então, uma área endêmica para a tuberculose. Nós temos, em média, mais de 70 mil casos ano, em torno de 9,5% a 10% no Brasil tem co-infecção por HIV. Tá? Os dados da literatura do mundo de 2015 estimam 10,4 milhões de doentes por tuberculose, e agora, publicado em 2020, números dos 10 milhões de doentes, e de 1 milhão de mortos por ano. Né? Vocês veem o impacto que a tuberculose tem a nível. Esses são dados da Associação Americana de Saúde Pública, nossa, aqui da América, de 2018, né? Dados mundiais, 1,4 milhões de mortes. O sucesso se estima que está na faixa dos 84%, e essa é uma meta de saúde pública, a gente ter números acima de 80% de casos novos e de cura desses casos novos. Tá? E isso também faz parte das estratégias de saúde pública, de estar populares e de ter uma estratégia de saúde na busca desses casos, no diagnóstico precoce dos seus contactantes, tratamentos supervisionados que estão em curso no nosso país. Tá? Vocês veem que as taxas de cura caem muito à medida que nós temos casos de tuberculose multiresistente
ou nós temos casos de tuberculose super resistentes, né? As taxas de cura caem de uma maneira muito significativa, e esse é o perfil de paciente que precisa ficar internado ou hospitalizado para poder, então, evoluir com a cura do seu tratamento. Nos hospitais públicos conhecidos como sanatórios, né? Os sanatórios, cada vez mais, eles são dedicados para os casos multiresistentes e para pacientes com vulnerabilidades sociais graves, como dependência química ou transtornos psiquiátricos não passíveis de tratamento ambulatorial. Então, a nossa taxa de morte aqui do Brasil, os últimos dados, é em torno de 2,2 óbitos por 100 mil habitantes. O número de casos aqui da região sul fica em torno de 30 a 50 casos por 100 mil habitantes, e com infecção com HIV girando em torno de 9 a 10%. O diagnóstico, nós já conversamos sobre o que é ser sintomático respiratório, essa é uma estratégia de saúde pública, mas cada vez mais a gente tem que da tuberculose subclínica, que preenche os critérios clássicos da tosse persistente, né? E que também não tem os critérios clássicos demais aqui no artigo. Achados do exame físico são absolutamente inespecíficos, por isso que os sintomas respiratórios persistentes, arrastados, evolução crônica, a história de contato, a gente tem que ter uma busca de anamnese já justificando a nossa solicitação de um raio-x de tórax e de baciloscopia de escarro. As formas mais graves de tuberculose podem cursar com formas disseminadas, como a tuberculose miliar, nesse raio-x inferior à direita. A gente pode cursar com distúrbios hidroeletrolíticos, hiponatremia grave, hepatosplenomegalia, respiratória, e ecológicos, como tuberculose meníngea, também pode estar presente. E a forma clássica da tuberculose pós-primária, reativada, no lobo superior direito, cavitária, paredes espessadas, alguns focos de consolidação, de infiltrado ao redor dessa cavidade, pode haver espessamento pleural associado, como vocês veem nesse raio-x do canto inferior esquerdo. Obviamente, a gente tem que abrir um leque para diagnóstico diferenciar, especialmente se tratando de lesões ou lesões nodulares únicas ou múltiplas, ou lesões escavadas, né? Se o paciente tem história de tabagismo, a gente tem que ficar alerta em relação à possibilidade de neoplasia, infecções oportunistas, outras micobactérias não tuberculoses, infecção fúngica, lembrando a paracoccidioidomicose, também muito frequente aqui na região sul, no nosso país, né? E outras doenças que podem cursar com lesões escavadas, nodulares, como lesões por disseminação, tanto por contiguidade, como lesões fúngicas, quanto também por disseminação hematogênica, como abscessos, em pacientes com endocardite, lesões de pele, enfim. Essa é a nossa prática clínica do dia a dia, numa emergência complexa como a nossa, que é o diagnóstico diferencial desses pacientes que chegam sintomáticos para o nosso atendimento. Bom, o que a gente chama de diagnóstico bacteriológico, né? É o BAR do escarro, é a baciloscopia de escarro, e que ela é positiva na grande maioria dos pacientes, apesar dela ter uma sensibilidade diagnóstica que não é de 100%. Nós devemos pedir pelo menos 2 amostras em dias consecutivos. Nós temos que ensinar o paciente a tossir, tem que ensinar o paciente de como tossir, de como coletar o escarro, isso a gente faz a nível ambulatorial. Ele tem que levar o potinho, faz uma higiene matinal, coleta o primeiro escarro, ele faz 3 tosses para poder, com a mão no peito, para poder coletar um escarro que seja mais significativo, da via aérea inferior, um escarro mais grosso, de boa qualidade. Ele pode guardar no saquinho na geladeira, coleta os 2 amostras e leva então ao laboratório. Um escarro bem coletado tem uma boa sensibilidade diagnóstica e nós podemos pedir mais amostras diante da nossa suspeita clínica e radiológica, né? Do ponto de vista de saúde pública, se padronizou 2 amostras, e se consegue, na grande maioria dos pacientes com lesões cavitárias e sintomáticas, se fazer diagnóstico, tá?
A baciloscopia ela é muito importante no diagnóstico e para o segmento do paciente. Ela é classificada em cruzes, né, conforme a quantidade de bacilos identificado por campos de microscopia, né. O nosso pessoal, tanto da rede de apoio de laboratórios, da rede básica do Brasil, é muito bem treinado para baciloscopia. Os métodos são muito confiáveis na nossa rede de coleta, assim como nos hospitais, nossos hospitais de referência, né. Periodicamente, essa equipe da microbiologia passa por treinamento da Secretaria Estadual da Saúde, dos grupos de controle de trabalho com tuberculose, que treinam as pessoas e para poder, então, chegar aos diagnósticos de cruzes, 1, 2, 3 cruzes, né, como vocês veem aqui nesse slide, é assim que a gente classifica, conforme a quantidade de bacilos por campos. Isso vai ser importante à medida que esse paciente diminui o número de cruzes ao longo do seu tratamento, ou que ele, então, negativa o seu BAR, nos dando a ideia de que esse paciente está com boa evolução clínica. Diferente do paciente que mantém positividade persistente depois do segundo mês, ou que piora até mesmo a sua baciloscopia, a gente tem que encaminhar essa coleta para a cultura e poder avaliar se esse paciente não está tendo resistência ao tratamento. Então, a baciloscopia de escarro, ela é fundamental para as nossas estratégias. Lembrar que nós podemos também pedir escarro induzido, nós temos à disposição no hospital o escarro induzido para poder fazer baciloscopia, para poder fazer cultura, para poder fazer também teste rápido molecular para tuberculose. Alguns hospitais e a rede dispõem de teste rápido molecular, que o resultado fica pronto em torno de 2 horas, né? E isso é um teste com uma sensibilidade diagnóstica muito boa do ponto de vista de saúde pública para fazer diagnóstico de tuberculose também. Então, podemos fazer escarro induzido. O escarro induzido ele pode ser facilmente colocado numa sala específica para coleta, né? A gente dilui água destilada com solução de cloreto de sódio a 20%, gera ali uma solução hipertônica para induzir a tosse, e a gente aumenta, então, o nosso poder diagnóstico, antes mesmo do paciente poder ter necessidade de encaminhamento para fazer a broncoscopia. Idealmente, a gente deve fazer o escarro induzido. Tá? O teste rápido molecular tem uma excelente diagnóstica, além de ele poder nos dar o diagnóstico da tuberculose, ele também avalia a resistência à rifampicina, né? A gente chama de Expert ou RIP Ultra, que é um outro mais moderno também que se tem atualmente, o Gene Expert, é o nome comercial desse teste. Para vocês terem uma ideia, é a mesma tecnologia que a gente usa, por exemplo, para o teste rápido molecular do coronavírus, que nós solicitamos, né? É uma tecnologia mais cara, mas que nos dá o resultado em torno de 90 minutos a 120 minutos. É a mesma tecnologia do SARS-CoV, e a gente tem conversado bastante com o nosso laboratório de microbiologia, com o professor Valério, que é uma pessoa super acessível do nosso laboratório. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma suspeição, do ponto de vista microbiológico, façam contato com ele, uma pessoa muito querida, assim, que nos atende sempre super bem, do ponto de vista do diagnóstico da tuberculose, de algum caso específico, ou algum diagnóstico diferencial que vocês possam ter. Ele é uma pessoa de contato muito interessante ali no nosso laboratório do hospital, né? Então, a gente deve evoluir como dentro de uma estratégia do grupo de controle da tuberculose do hospital, avanço dessas técnicas de biologia molecular cada vez mais, e eu acho que a questão da pandemia, a gente evoluiu muito do ponto de vista de investimento da saúde pública na questão do Covid, e a gente tem tudo para evoluir do ponto de vista das máquinas e da tecnologia também para tuberculose nesse sentido. A gente pode também lançar a mão de tuberculose formas extrapulmonares para o diagnóstico, pode fazer, inclusive, por exemplo, nas crianças, um lavado gástrico, já que as crianças aspiram a secreção respiratória e têm dificuldade de coleta da baciloscopia, um lavadinho gástrico, faz um PCR rápido para micobactéria, com diagnóstico super rápido para tratamento, né? Então, ele nos dá de resistência e nos dá informações também do diagnóstico do paciente, tá? As culturas, né, obviamente, todos os diagnóstico microbiológico padrão ouro são as culturas, especialmente para o paciente que nós vamos iniciar, por exemplo, um tratamento empírico, radiologia muito florida, baciloscopia negativa,
ou a dificuldade de acesso inicial à broncoscopia, ou do escarro induzido, negativo, ou a gente faz a broncoscopia, o lavado também na primeira amostra, ainda assim é negativo, né, mas nós temos uma suspeição clínica, radiológica, nós iniciamos tratamento e aguardamos a cultura. As culturas, via de regra, são métodos mais demorados, pelo padrão habitual de culturas em meios sólidos, né, também existem métodos mais modernos, em meios líquidos, que liberam resultados mais rápidos, nos casos positivos, os resultados são mais rápidos. Isso já se tem também à disposição a nível de laboratórios, tanto de saúde pública, cada vez mais acesso aos MGIT, assim como laboratório privado. Tá? Então, a cultura, ela é muito importante nos casos de falha de tratamento, de retratamento, e naqueles casos que são encaminhados para laboratório, para o ambulatório de referência da rede, como eu vou comentar com vocês. A radiologia também ela é dividida de uma forma bem simples, né? O raio-x é normal, o raio-x é suspeito, né? Ou nesse raio-x suspeito a gente tem que lembrar da possibilidade da tuberculose subclínica, como eu comentei no começo da apresentação, ou nos diagnósticos diferenciais. Será que a gente tem que avançar nessas formas para a tomografia? Cada vez mais os pacientes têm acesso também à tomografia computadorizada de tórax, não tem uma demora tão grande assim a nível da rede para a gente poder ter acesso, ao nível dos ambulatórios, dos grandes hospitais de referência ou de saúde pública, né, para a gente poder ir adiante na investigação. Casos suspeitos, sequelas, outras patologias, né, e a gente tem alguns dados, principalmente com a tomografia de tórax, a tomografia de alta resolução, a gente avançou muito do ponto de vista da imagem com sugestão de doença granulomatosa, né, áreas de consolidação focais, árvore em brotamento, que vocês já ouviram falar bastante também das tomografias, nódulos centrilobulares. É um cenário como um todo que a gente vai montar da nossa suspeição. Lembrando que árvore em brotamento, nódulo centrilobular, não são patognomônicos de tuberculose, né? Podem ter um outro diagnóstico diferencial, mas abre sim o nosso alerta e a nossa suspeição para que a gente colete material, colete escarro, para avaliar se esse paciente possa estar com tuberculose. Aqui eu trago algumas formas, né, para vocês verem. À esquerda são raio-x de tórax, à direita imagens de tomografia. À esquerda, no campo superior, a gente tem lesões escavadas clássicas, com paredes bem espessadas, disseminações contralateral, como esse segundo raio-x superior, com formas pneumônicas mais graves, paciente que pode chegar com um quadro, uma síndrome febril, mais importante, insuficiência respiratória, hemoptise, necessidade de cobertura antimicrobiana para germes, mesmo bactérias mais comuns na comunidade, porque a co-infecção nesses pacientes com quadros clínicos mais arrastados, com síndromes consultivas, mais imunocomprometimento, não são desprezíveis e são impactantes do ponto de vista da mortalidade deles na emergência. Então, se a gente tem uma suspeição clínica que possa haver co-infecção, começa com antimicrobiano para esses pacientes, no manejo semelhante à pneumonia comunitária, ou então no manejo como paciente imunocomprometido, que a gente possa suspeitar que ele tenha, por exemplo, pneumocistose como co-infecção junto com tuberculose, ou que ele possa ter uma infecção fúngica associada. Tá? Como vocês veem nessas formas dos dois raio-x mais inferiores, são pacientes com co-infecções com tuberculose e também com histoplasmose, né, esse inferior à direita, o padrão mais disseminado. A tomografia, nós podemos ter as lesões escavadas clássicas, com árvores em brotamento, que seriam esses aspectos de raminhos de árvores, né, que vocês veem aqui, como se fosse um padrão de umas orelhinhas, né, como se fossem orelhinhas de Mickey, né, a gente pode ver algumas orelhinhas preenchendo como se fossem pequenos galhos, tá? Árvore em brotamento, com cavidade, ou com uma lesão consolidativa mais ostensiva, que lembra uma banda parenquimatosa, né? Algumas lesões com brônquio dentro, cavitações, consolidações, aspectos mais floridos de tuberculose, como vocês veem aqui, consolidações periféricas, lesões escavadas, árvore em brotamento, também vidro despolido, pacientes que podem ter vários micronódulos centrilobulares, formando até mesmo áreas de pavimentação, né, imunocomprometidos com quadros mais floridos.
Os imunocomprometidos, especialmente os pacientes com HIV, podem fazer formas de apresentação um pouco mais atípicas e mais floridas do ponto de vista radiológico. Tá? Eu tenho, assim, para mim, do ponto de vista clínico e de avaliação desses pacientes ao longo dos anos, de consultoria, todo paciente com HIV sintomático respiratório na nossa emergência tem que ser colocado uma máscara nesse paciente, tem que ser colocado em isolamento diante do seu cenário clínico, da disponibilidade do isolamento, até que a gente possa, com segurança, descartar a possibilidade de tuberculose. A tuberculose nos pacientes HIV, ela é um marcador de mortalidade. E o nosso diagnóstico precoce, a nossa exclusão precoce do ponto de vista de saúde pública e de contaminação nosocomial é muito importante no nosso dia a dia. Né? As infecções latentes, ou a ILTB, cada vez mais ela é avaliada, hoje em dia, nos cenários dos profissionais da saúde, nos cenários do uso de imunobiológico, como, por exemplo, dos pacientes que fazem tratamento com a equipe da reumato ou com a equipe da gastro, pacientes que usam imunobiológicos para doença de Crohn, para retocolite, artrite reumatoide, tratamento para artrites psoriásicas, para outras formas de soro negativas, né? Esses pacientes passam por uma avaliação clínica, radiológica, com exame de Mantoux, para a gente poder avaliar se esses pacientes precisam fazer quimioprofilaxia ou não. Existe uma série de indicações de investigação da ILTB, né? A gente tem que ficar atento, nesses casos sempre, avaliar se pode ser uma tuberculose subclínica, se realmente é só uma ILTB, ou se a gente já tem tuberculose diagnosticada clássica propriamente dita. Então, essa é a nossa obrigação, é exclusão de caso. O paciente pode estar muito bem, ele pode não ter sintomas, mas na imagem, nós temos imagem sugestiva de tuberculose subclínica. Tá? Esse é um dado que a gente vê com não pouca frequência no ambulatório desses pacientes encaminhados sob início de tratamento para imunobiológico. Tá? Então, a gente tem que ir atrás do diagnóstico, coletar esse carro induzido, programar lavado broncoalveolar e iniciar tratamento precoce naquelas formas de tuberculose subclínica com documentação radiológica que esse paciente precisa evoluir, sim, para tuberculose e tratamento. Tá? Alguns cenários são mais pontuais, lembrar que todo paciente que vai fazer uso de corticoide ou de alguma imunossupressão prolongada, a gente tem que ficar atento do ponto de vista radiológico quanto ao risco dele evoluir com tuberculose ao longo do seu tratamento. Então, quando ele for fazer os exames de imagem, a gente tem que ter o olhar não só da doença reumatológica ou oncológica ou gastroenterológica, nefro, que ele vai tratar e vai acompanhar, mas sempre lembrar da possibilidade de subclínica ou de tuberculose sintomática nesses pacientes. Tá? Falando um pouquinho do tratamento, né, a gente tem o esquema básico de tratamento, ou paciente novo, virgem de tratamento, esquema clássico, que é atendido na atenção primária, né? Esse é um dado importante, falando de emergência, do hospital terciário como o nosso, né? A maioria dos nossos pacientes serão tratados na rede. A maioria dos nossos pacientes não vão precisar internar, tá? A internação por tuberculose se dá por cenários clínicos associados que a justifiquem, como a gravidade e o extenso comprometimento pulmonar bilateral, presença de derrame pleural que precisa ser avaliado, será que é um derrame parapneumônico, será que é um empiema tuberculoso, há insuficiência respiratória ou não, a gasometria da chegada para avaliar se há hipoxemia, se há gradiente alvéolo arterial aumentado, é muito importante nesses pacientes, né, porque por vezes no início do tratamento eles podem ter uma pequena deterioração clínica nos primeiros dias, por reconstituição imunológica. Hemoptise, sempre é um marcador de gravidade com tuberculose, nós já tivemos vários casos no hospital de hemoptise ameaçadora à vida, em pacientes previamente imunocompetentes, que chegaram ao nosso hospital com hemoptise grave, né? Pacientes que têm alguma síndrome clínica, psiquiátrica, de difícil manejo a nível ambulatorial, né? Pacientes que tenham, além da manifestação pulmonar, que tenham também manifestações neurológicas,
de tuberculose, ou manifestações cardiológicas, como pericardite, tuberculosa, meningoencefalite, ou seja, alterações eletrocardiográficas, pacientes que têm algum cenário de risco, que precisam ficar sob monitorização para poder ter o seu diagnóstico firmado ou para observar o seu início de tratamento. Então, esses são os pacientes que precisam efetivamente estar dentro do hospital e precisam internar por alguns dias em isolamento respiratório conosco ou a nível da enfermaria, até que eles possam ir para a rede, e a rede funciona, a rede acompanha, a rede cuida. Se tem uma coisa que funciona bem na nossa rede pública, é o acompanhamento dos pacientes com tuberculose. Tá? Nós teremos também o esquema 1, que é o esquema básico, a gente tem um esquema um pouquinho mais prolongado quando é meningite, ou quando é tuberculose óssea, né, se prolonga um pouco mais o tratamento, por questões farmacodinâmicas e farmacocinéticas, de penetração da droga, né, e necessidade de um tratamento um pouco mais longo. E o encaminhamento que se faz, basicamente, são para as falhas terapêuticas na rede secundária, né, ou o paciente que faz intolerância ao esquema 1, ele vai para a rede de referência, ou o paciente faz toxicidade, por exemplo, hepatite, né, uma intolerância que não consegue fazer uso, né, paciente que falha, baciloscopia positiva persistente, ausência de melhora clínica depois que o paciente inicia o tratamento, né? O que é a melhora clínica? A melhora clínica, um marcador que a gente usa bem importante, é o paciente ganhar peso durante o tratamento. Tá? A febre pode ser mais protraída, pode demorar um pouco para passar, a sudorese também pode demorar um pouco mais, se o paciente tem uma carga linfonodal no mediastino, ou linfonodos periféricos, ou a tuberculose extrapulmonar associada, eles podem fazer febre por um período ainda mais persistente, e a gente tem que tranquilizar o paciente, tem que dar antitérmico, e explicar para ele que isso pode acontecer. Eventualmente, até a gente pode associar corticoide, nesses casos, que tenham síndrome de reconstituição mais florida, com pacientes que têm, por exemplo, lesões de pele no início do tratamento, ou adenomegalias mais ostensivas. Tá? Mas tem que tranquilizar o paciente que isso está dentro do quadro. Se o paciente está com apetite melhorando, e se ele está principalmente ganhando peso, depois do primeiro mês de tratamento, do primeiro para o segundo mês, a gente fica tranquilo, porque muito provavelmente esse paciente vai evoluir bem com o esquema 1 de tratamento. Tá? A gente tem que lembrar que o esquema básico, o esquema 1, depois a gente tem um outro esquema, que é o esquema que se faz alguns ajustes de hepatotoxicidade, né? Mas quando a gente sai do esquema 1, que é o esquema básico, as nossas taxas de cura se modificam. E também, se o paciente vai para esquema alternativo, ele tem que fazer medicação injetável, né? Então, isso gera sofrimento, isso gera questão de adesão, né? Então, o paciente tem que fazer 3 meses, por exemplo, de streptomicina injetável, ele pode ter mais toxicidade, oto e nefrotoxicidade, né? Então, esse é um esquema que realmente ele é um esquema doloroso para o paciente. Então, tentar fazer o diagnóstico precoce, ajustar o tratamento para o peso do paciente, né? E o esquema 1 é o esquema ideal e a gente tem que oferecer para esses pacientes para eles ficarem curados. É o esquema, o RHZE, o etambutol foi acrescentado há poucos anos ao esquema, né? Antigamente era RHZ, a letra H ficou em homenagem à hidrazida, que é isoniazida, né? Em alguns locais se fala em RIPE, R-I-P-E, né? Que também é o mesmo esquema, o RHZE, ou COXIP, que é a maneira como está padronizado na rede. E aqui vocês veem na tabela o que significa a questão do peso. O peso é muito importante, o ajuste, né? Um dos fatores importantes de toxicidade dos pacientes com tuberculose é eles receberem os 4 comprimidos e o paciente não tem 50 quilos, por exemplo. E a gente atende o paciente trios. Uma tabelinha básica, tem qualquer local para consulta. Muito do que eu estou apresentando aqui para vocês é do Consenso Brasileiro de Tuberculose, né, de fácil acesso na internet, dá para baixar em PDF. Lá a gente tem todas as ajustes de peso, né, tanto do esquema do
RHZ, quanto depois manutenção do esquema do RH. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui querendo entrar, para a gente poder, daqui a pouquinho nós já vamos estar finalizando. Ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Não. Então, o esquema de tratamento, a gente lembrar do peso, que é muito importante. Bom, aí a gente ganhou o peso do tratamento, ajustamos a dose, aumentamos a quantidade de comprimidos do paciente. Tá? Isso é um dado bem importante. Hospitalizações, já fiz com vocês em relação a isso, né? De HIV, pode ser teste rápido para HIV, pode ser teste convencional, conforme se dispõe na rede, né, se dispõe do ponto de vista de saúde pública. A pessoa que tem HIV, conforme a sua imunossupressão, a apresentação radiológica, a apresentação da baciloscopia, do teste tuberculínico, eles são variáveis conforme a imunossupressão, os granulomas são menos formados, são granulomas mais frouxos, granulomas atípicos, a apresentação pode ser negativa, então a nossa suspeição clínica é muito importante, o início precoce do tratamento diante da suspeição é muito impactante do ponto de vista da mortalidade. O acompanhamento dos pacientes, nas consultas mensais, as baciloscopias de escarro, a revisão da adesão, o raio-x de tórax, ele deve ser repetido no segundo mês, e depois ao final do tratamento. Também se dosa na glicemia, porque se sabe que a tuberculose é um fator de risco, a diabetes mellitus é um fator de risco muito importante para a tuberculose, né? É outra doença que veio casada com o COVID, é a diabetes, assim como ela é casada também com a tuberculose, tá? Fator de risco importante para diagnóstico, para subdiagnóstico, para tuberculose subclínica, para diagnósticos tardios. Aqueles sintomas, será que era do diabetes descompensado? Muitos pacientes a gente diagnosticou tuberculose, já em formas avançadas, com sintomas frustros em pacientes diabéticos com mau controle, né? A função hepática é feita no início, para poder acompanhar esse paciente do ponto de vista da toxicidade, se repete conforme sintomas, náuseas, vômitos persistentes, dor abdominal, icterícia, se repete, se ajusta o tratamento conforme critérios, que eu vou mostrar para vocês, e pode acontecer alterações transitórias das bilirrubinas e das transaminases durante o tratamento, sem que isso justifique a modificação do tratamento para outro esquema, né? Então, isso tem que ser acompanhado do ponto de vista laboratorial para se tomar essa decisão. Alguns efeitos colaterais do tratamento eu trago aqui mais do ponto de vista de saúde geral, para a gente orientar os nossos pacientes, né? Que eles podem ter alteração na coloração da urina, também do suor, a urina mais alaranjada, mais avermelhada, a intolerância digestiva, ela pode acontecer e a gente pode ajustar os horários de administração, mas se o paciente tolera bem, tomando sempre no mesmo horário, esse é o ideal para que ele não esqueça de tomar a medicação. Tá? Tem um pouquinho de dificuldade, náusea, bom, então toma o café e depois do café toma tudo junto. Ah, não ficou legal ainda, bom, aí a gente pode pensar em separar as doses, mas o ideal é usar tudo junto. Lembrar que os pacientes devem receber vitamina B6 durante o tratamento. Tá? A neurotoxicidade, ela não é tão infrequente assim. Quem já viu polineuropatia por paciente fazendo uso de RHZ, como eu já vi alguns pacientes, ela pode ser incapacitante quando não diagnosticada precocemente, e ela pode ser parcialmente reversível, a gente diagnostica e começa a tratar com doses altas de vitamina B6. Tá? Então, eu sempre oriento os residentes a prescrever, iniciou o tratamento para tuberculose, um comprimido de vitamina B6 junto, o tempo todo do tratamento, porque a isoniazida é a que expolia, e ela vai ser mantida por 6 meses, então a gente tem que manter vitamina B6 para todos os nossos pacientes, sabendo a população que a gente atende, sabendo das deficiências nutricionais, muitos com dependência química, dependência do álcool, então é muito importante a gente repor vitamina para esses pacientes. Tá? A questão da hiperuricemia, a pirazinamida, ela é envolvida, ethambutol também, né? A gente avalia o quadro clínico,
medica com colchicina, depois faz mobilização de nível sérico com halopurinol, eventualmente pode associar um pouquinho de anti-inflamatório também junto. Tá? A febre, como eu já comentei, as alterações da função hepática, a gente vai cuidar nos pacientes que têm cirrose ou que não têm cirrose, qual o esquema de tratamento que a gente vai usar, né? A gente tem uma margem de tolerância de 5 vezes, né? A gente tem que lembrar que as pacientes do sexo feminino fazem mais hepatite medicamentosa, são considerados pacientes com a questão do metabolismo um pouquinho diferente dos pacientes masculinos, né? Também os pacientes com dependência ao álcool, pacientes com hepatopatia, são aqueles que podem fazer toxicidade maior, também os imunocomprometidos e desnutridos, como eu comentei com vocês, o peso é fundamental que a gente avalie bem. Tá? Esquemas alternativos, não vou me deter aqui, existem outros esquemas indicados conforme a toxicidade que se tem, e eventualmente se evolui com reintrodução de droga a droga, reavaliando droga a droga, repetindo exames e para definir qual é a droga culpada no cenário da toxicidade. O que eu queria falar para finalizar? E esses são slides que eu compus mais recentemente nessa aula, são mensagens que têm que ficar para todos nós, trabalhadores da saúde, que trabalhamos na linha de frente, que atuamos com pacientes sintomáticos respiratórios. É a nossa proteção. Né? A nossa proteção é fundamental. Todos os profissionais que atendem sintomáticos respiratórios na linha de frente devem usar máscara N95. Se não se dispõe, usar máscara cirúrgica. Mas nós temos que brigar pelas máscaras N95. E eu acho que o fator Covid, o fator pandemia, veio também para a gente brigar no cenário da tuberculose. Tá? Temos que ter suspeição clínica. Temos que colocar máscara lá no acolhimento, na triagem, colocar máscara no paciente, deixar ele distanciado do ponto de vista físico dos demais, colocá-lo no isolamento, conforme a nossa suspeição clínica e necessidade, sempre na discussão multiprofissional, do médico com o enfermeiro, com o assistente social, que vai te trazer uma informação importante da história desse paciente, que facilmente se consegue ligar para a rede e ter a informação, farmacêutico, a coleta do escarro, explicar para o paciente como é que se coleta o escarro adequadamente, pedir o escarro induzido. Isso pode ser feito já a nível direto da triagem, facilitadores para poder pedir escarro, né? As revisão das vulnerabilidades, né? Como eu comentei antes, em todos os cenários dos pacientes, e a gente atende cada vez mais pacientes com cenários de fragilidade social, moradores de rua, né? Pacientes com problema de dependência química, crack, né? Dependência do álcool, pacientes psiquiátricos, enfim, precisamos do apoio de todos para cuidar dos pacientes, né? Lembrar que eles podem ter co-infecções, que eles podem ter comorbidades que estão descompensadas, e nós temos a função, como médicos da emergência, como equipe, definir a necessidade ou não do internamento, se ele pode ser transferido para uma rede de menor complexidade. Isso pode acontecer, nós temos outros hospitais que acolhem pacientes rede de menor complexidade, e o uso do EPI, que eu queria, inclusive, comentar com vocês, que esses 2 artigos que foram publicados agora em janeiro. Eu estava montando a aula, agora no período que eu estava aqui na minha convalescência aí da pneumonia Covid, revisando N assuntos de interesse pessoal e de interesse público nosso, da emergência, e eu trago para vocês, primeiro, esse editorial publicado agora, dia 1º de janeiro. Trabalhadores da saúde, né, tuberculose. Para onde vai o meu herói, né? O que a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas quer comentar com isso, né? É a questão da pandemia. Os heróis da pandemia são os mesmos heróis que vêm sendo expostos em países endêmicos, com transmissão nosocomial de tuberculose. Então, qual é a nossa obrigação como sociedade, como entidades médicas, como entidades e sociedades de saúde, de profissionais de saúde, de enfermagem, do ponto de vista de brigar pelas nossas necessidades de proteção como grupo, né? Isso é muito importante, né? Da mesma forma, a questão da máscara, né? As máscaras,
Somos obsessivos em EPIs, somos obsessivos em face shield, somos obsessivos em máscaras adequadas. Publicado agora, dia 22 de janeiro, agora, no Lancet Online. Silver lining significa o lado bom, né? Qual é o lado bom da resposta da saúde pública aos danos da tuberculose, né? Qual é o lado bom do pós-Covid? É a proteção, é a necessidade da gente, como sociedade, como médicos, como pessoas, se proteger. Quem tosse? Qualquer pessoa que tosse deve usar máscara. Deve usar máscara no carro, no Uber, no táxi. Facilitadores de saúde, contatos com pessoas. Que tipo de máscara deve ser usada? Né? Máscaras adequadas, máscaras que tenham filtro, que tenham camadas adequadas, né? Então, é um grande questionamento que se faz, um grande alerta mundial do ponto de vista do uso das máscaras. O uso das máscaras para o paciente que vai sair da emergência e que nós diagnosticamos a tuberculose, vamos dar máscaras para ele. Vamos dar máscaras para ele levar para casa, para as famílias poderem usar. Vamos orientar os nossos pacientes que nós temos suspeição, mesmo que clínica baixa. Será que não é? Será que não é? Falta ver o resultado da cultura. Máscara em todo mundo. Máscara na família. Os estigmas das máscaras estão por cair, se é que já não caíram. Máscara sempre foi estigma. Quem tem máscara é doente, vai me contaminar, é tuberculoso, tem HIV, tem câncer, está fazendo químio, é transplantado. Máscara para todo mundo, máscara para proteger, máscara para a gente se proteger da tuberculose. Essa é a minha, acho que essa era a minha mensagem final que eu queria deixar para vocês. Desculpa se eu me alonguei um pouquinho, mas é um tema realmente empolgante, né, que eu gosto muito de falar, e eu fico totalmente à disposição de vocês para que a gente possa conversar um pouquinho, esclarecer dúvidas, e essas são as mensagens que eu queria passar para vocês. Obrigado pela participação, e contem comigo sempre, eu faço parte do grupo de trabalho do Hospital de Tuberculose, participei da confecção dos consensos, junto com equipe da CCH, com outras equipes de qualidade assistencial, time de protocolos do hospital, né? E a construção do protocolo da tuberculose é uma construção diária, é o entendimento da doença, é o entendimento da saúde pública, é o entendimento da nossa função como agentes da saúde num país endêmico, onde se adoece muito por tuberculose, onde se morre muito ainda por tuberculose. Se cada um de nós tiver esse papel, tiver essa consciência, nós vamos estar ajudando a prevenir mortes e evitando e diagnosticando casos precocemente, nós vamos diminuir contaminações de tuberculose subclínicas e nós vamos impactar do ponto de vista de saúde pública. Obrigado, pessoal. Fiquem à vontade aí para fazer comentários, para falar. Eu posso falar, Zé? Helena. Helena. Claro, por favor, Helena. Fica à vontade. Eu queria... Não, primeiro, bem legal toda essa tua apresentação. Acho que é muito importante, assim, a sensibilização das pessoas em relação à tuberculose, né? Que era a nossa emergência em saúde pública nas doenças infecciosas. Agora ela foi, enfim, está disputando com a Covid isso, mas de qualquer forma... Eu só queria... Eu tinha umas perguntas para fazer, assim, pensando, situando agora, focando um pouco mais na emergência, né? Mas que eu queria te perguntar, eu não sei, eu sei que a nova versão do protocolo de tuberculose do hospital, ela foi pensada muito justamente em reduzir o risco de exposição e de infecção para os profissionais de saúde, né? Então, o protocolo, ele tem, fora a questão do tratamento, mas tem uma coisa muito importante de saúde ocupacional, por isso que, bom, pelo menos aqui no hospital a gente não precisa ficar brigando, como tu dissesse, né, pelas coisas. O último infográfico de novembro, acho que tu recebesse também, eu não sei até se vocês publicam lá na emergência, mostra que o risco, a nossa taxa de contaminação de profissionais de saúde está agora em um profissional a cada 2 anos pelo
pelo número pelos dias de exposição, né? A gente mede dias de exposição lá no hospital, acho que o Zé deve saber disso, porque faz parte do protocolo. A gente monitora a pressão negativa, né, nos ambientes, enfim. E agora, então, nesse os últimos dados, o último boletim da CCH mostra que a taxa está a cada 2 anos um profissional infectado. Já foi pior do que isso, a gente sabe disso, a gente teve colegas na emergência, inclusive, né, que se contaminaram, enfim. Mas eu acho que isso é uma coisa importante, assim, tem um foco bem forte na questão da saúde ocupacional, o nosso protocolo. E por isso, e aí vem as minhas perguntas, né, Zé, eu acho que se perdeu aquele protocolo inicial, onde a gente tinha aquele que era focado em identificar precocemente o paciente que chegasse na classificação de risco, e o próprio enfermeiro da classificação de risco mascarava esse paciente. Bom, essa parte já superamos, porque está todo mundo mascarado agora, né? Mas o próprio profissional enfermeiro mascarava o paciente, pedia um raio-x e pedia o primeiro BAR, né? Então, eu não sei em que pé isso tá, eu acho que não tá mais assim o protocolo, não sei se não... E aí fica uma pergunta, será que a gente não deveria voltar a ter isso? E a segunda pergunta, Zé, é sobre... Eu queria fazer algumas perguntas sobre exames, mas não vou monopolizar, mas a gente atendendo um paciente com suspeita de tuberculose, a gente deve pedir um BAR ou pede os dois já? Porque algumas vezes a gente via essa prática de pedir 2 amostras de BAR, né? Um pouco essa coisa assim da rotina na emergência, né? E quando que a gente deveria pedir os outros exames que tu comentaste ali, né? Avançando, enfim, discutindo isso, né? E também, claro, né, a rotina para a gente pedir os exames em outros materiais, né? Tipo derrame pleural, PL, eventual, líquor, né? Enfim, era um pouco isso que eu queria comentar e Perfeito. Perguntar. Eu concordo contigo em relação ao protocolo, eu acho que a gente tem que resgatar isso da questão da porta, né? A gente tem a identificação dos colegas, a questão da máscara, o distanciamento físico, sempre que possível, dentro do nosso cenário, os quadros mais exuberantes já, a colocação do paciente no isolamento ali da CIB, mas eles ficam dentro da sua classificação, eles ficam no aguardo da consulta para passar pela consulta. Mas acho que sim, a gente tem que evoluir do ponto de vista assistencial para solicitação precoce, e esse é um objetivo que eu tenho agora para 2021, é da gente poder avançar com as nossas chefias de enfermagem e coordenação nesse sentido. Acho fundamental isso. Fundamental, e respondendo já a tua pergunta, a gente sempre pede, idealmente, 2, sempre 2, que, por convenção, eles são coletados num dia e no outro dia, tá? Então, se eu tenho um paciente que eu imagino que clinicamente é um paciente que vai ficar na emergência, pelo cenário clínico, que ele não vai poder ter alta de um dia para o outro, eu já solicito 2, para coletar um hoje e outro amanhã, faço o pedido de 2 amostras de pesquisa de BAR, basicamente. Não há necessidade da gente pedir imediatamente a cultura e nem o Mycobacterium DNA no escarro imediatamente para esse paciente, até porque a gente não tem disponível, nesse momento, a técnica rápida molecular para a tuberculose. A técnica rápida, ela está deslocada toda para o cenário do COVID. Tá? Mas se o paciente tem história prévia de tratamento, tem alguma história prévia de falha, ou se ele vem tratando irregularmente, enfim, como muitas vezes a gente tem pacientes com uma série de fragilidades aí sociais, que a gente conhece bem, a gente já deve pedir a cultura, sim, para esse paciente, para a gente ganhar tempo, tá? Então, a gente pede a pesquisa de VAR e pede a cultura já para a micobactéria, porque isso vai ser importante depois para o segmento dele, tanto a nível do ambulatório ou a nível da rede, porque ele pode facilmente resgatar esse resultado da cultura, e isso vai impactar no acompanhamento futuro dele a nível ambulatorial. Os demais exames, assim, Helena, a gente acaba focando diante daquela suspeita clínica que a gente possa ter. Por exemplo, a ADA é um exame fundamental na suspeita clínica de tuberculose, tanto no líquido pleural, no líquido pericárdico, na PL, é um exame fundamental. Nessas formas de tuberculose extrapulmonar, a gente solicita, sim, o PCR, né? PCR
DNA Mycobacterium tuberculosis, que é como está no sistema. É muito importante, a gente já fez vários diagnósticos de tuberculose pleural, que a gente sabe que a baciloscopia direta da pleura invariavelmente é negativa, porque a carga de bacilos que tem na pleura é muito baixa, o derrame pleural se forma muito mais por manifestação imunoalérgica ao bacilo e exudação pleural. Então, a gente pede, sim, DNA Mycobacterium tuberculosis, tanto no líqua quanto na pleura, junto com a ADA, é muito importante para esses diagnósticos diante da nossa suspeição clínica. Tá? E a gente já pode pedir isso na rotina, já na primeira punção. Né? Na primeira punção, a gente já pode pedir, que são exames que têm uma relação custo-benefício muito significativa. Eu posso ter valores limítrofes, posso ter um caso, uma ADA um pouquinho mais limítrofe, né? Um diagnóstico diferencial um pouquinho difícil, mas se eu tenho um DNA Mycobacterium positivo, eu vou iniciar tratamento empírico para esse paciente e vou acompanhar a evolução clínica. Tá? Então, esses são os exames básicos que são definidores, vamos dizer assim, né? A própria cultura para micobactérias e a pesquisa para BAR nas formas extrapulmonares, elas têm uma positividade muito baixa. Mas a gente pede de rotina, dentro do nosso hospital, no cenário acadêmico, né, de análise. Mas eu vou te dizer, eu já, por exemplo, fiz diagnóstico de paciente, eu tinha suspeita clínica de tuberculose pleural, que é um paciente que tinha plano de saúde, envolve o custo para o paciente, onde a gente acaba prescindindo de algumas coisas por relação de custo. Então, será que eu tenho que realmente pedir tudo? Será que eu não posso pedir um screening básico e guardar material no laboratório para no segundo momento eu poder avançar? Eu sempre questiono muito isso os residentes, e a gente, por exemplo, pede mais cultura de micobactéria e DNA micobactéria nas formas extrapulmonares e ADA do que a própria pesquisa, porque a positividade é quase que nula, quase que nenhuma, né? Então, é uma questão da gente acompanhar junto, decidir juntos, poder opinar nos casos, né? Eu estou sempre à disposição para opinar, vocês sabem, qualquer momento podem me acionar, os residentes da Pneuma, a nossa equipe da CCH, também pode discutir, colegas da Comedi também, que participam juntos, né? Para tomar melhores tomadas de decisão em relação sempre custo-benefício num país com recursos limitados de saúde pública como o nosso, né? A gente sempre pode pedir depois, né, Zé? Enfermagem. A gente sempre pode pedir depois, é isso aí, Helena. Eu que agradeço aí a Morgana, que participou aqui conosco, né, nossa chefe de unidade até pouco tempo, né, muito ativa, muito presente conosco, o pessoal do serviço social também fazendo parte, né. Por favor, Morgana, faça algum comentário aqui. Oi, Zé, boa noite. Primeiramente, boa noite, que bom te ver bem na ativa de novo. E realmente, tuberculose é sempre nosso sapato, né? Digo facilitando, mas como a gente acaba separando as pessoas dos respiratórios, né, tem outro direcionamento, a gente tem que realmente retomar esse protocolo da tuberculose, como a Helena falou. Eu acho que vai ser muito importante a gente retomar isso, porque o Covid vai se estabilizar, digamos assim, eu sou esperançosa, mas a tuberculose não, né, vem a galope há muito tempo, né? Então acho que a gente realmente tem que retomar isso. Perfeito, Morgana. E tem até trabalhos recentes aí publicados dessa grande preocupação, né? Assim como a gente tem diagnósticos tardios de síndromes vasculares, neurológicas, deterioração de doenças crônicas, porque as pessoas ficam mais confinadas, elas têm medo de sair, elas têm medo de procurar assistência médica, têm medo de ir para o hospital. Certamente, nós temos muitos pacientes que estão com tuberculose, ou que estão com tuberculose subclínica, e que não estão tendo seus diagnósticos pelo cenário
da menor circulação das pessoas, dos distanciamentos, dos medos e das angústias que envolve o cenário do Covid, né? Então, sem dúvida, a gente vai discutir internamente e junto com o grupo, junto com a Carol, com o pessoal, né, o Rodriguinho, todo mundo da CCH, a gente tentar avançar do ponto de vista da porta e do diagnóstico precoce, porque a gente tem essa expectativa de fazer mais diagnósticos à medida que as coisas vão relativamente voltando para um nível de normalidade nos próximos meses. A gente tem que estar preparado também para isso, né, pessoal? Zé, será que diminuiu a taxa de transmissão da tuberculose agora com essas medidas de circulação reduzida e uso de máscara? Tu chegou a ler alguma coisa sobre isso? Uma curiosidade. Existe essa impressão, tem um trabalho do pessoal da África do Sul, que é um pessoal que publica muito de preocupação de saúde pública na África como um todo, e que eles têm essa impressão de redução do número de casos diagnosticados em função dos meses de uso de máscara das pessoas do cenário da contaminação viral, né? Existe essa impressão e acredito que a gente vai ter ao longo desse ano agora, de 2021, muita publicação nesse sentido, e eu tenho ficado muito alerta aos artigos todos de tuberculose, que envolvam tuberculose e Covid, porque acredito que a gente vai ter algumas novidades aí, Helena, para os dois lados, pelos diagnósticos tardios, mas também, talvez, por uma incidência menor no sentido do uso da proteção, né? E talvez menos de profissionais da saúde pelo uso adequado e contumaz aí dos EPIs. Temos essas expectativas aí, vamos aguardar os dados de 2020 aí serem publicados, né? Com certeza. Mais algum questionamento, pessoal? Mais alguma pergunta? Obrigado aos nossos residentes aí, Daniel, colegas também que estão aí conosco, né? Colegas da emergência, Andréia, que ficaram até agora. Muito obrigado pela participação da enfermagem. Contem sempre comigo, contem com a nossa equipe, né, para poder ajudá-los e vamos avançar nesse mal do século, mal endêmico, que é a tuberculose, que vai conviver conosco ainda por muito tempo, enquanto as nossas situações sociais, econômicas e sanitárias não puderem evoluir a contento, apesar das evoluções que já tivemos, nós ainda seremos, infelizmente, por muitos anos, um país de tuberculosos, né? E, então, a gente tem que estar nessa batalha contínua. A batalha do Covid veio, é o foco, espero que não seja tão duradoura, mas nós temos que estar lembrando sempre da tuberculose, que é o inimigo que está sempre do nosso lado aí para a gente fazer diagnóstico. Acho que encerramos, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, já são 8h12, muito obrigado pela participação de todos, a aula depois vai estar gravada, e em fevereiro nós faremos o lançamento oficial do site do Serviço de Emergência, do nosso canal do YouTube também, onde todas essas aulas e vídeos vão estar compartilhadas, e vai ser uma ferramenta muito boa de comunicação que nós teremos de todas as áreas envolvidas, cada um da equipe multidisciplinar vai ter a possibilidade de ter a sua aba, de ter a sua página, podendo ser citada, e vamos juntos aí trabalhando por uma emergência melhor. Tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite, cuidem-se e contem comigo aí, um abração. Tá? Tchau, um abraço.